Muito bem. O primeiro tema, então, escolhido, né? Eu vou tratar basicamente de temas que estão em voga, temas que são controvertidos, temas que podem ser cobrados em provas, tanto em primeira quanto em segunda fase. E o primeiro tema que eu escolho é o novo marco civil das organizações sociais civis, as chamadas OSCs. Né? Quando a gente pensa em organização social, a gente pensa nas OS da Lei 9637 ou nas OCIPs, né? Até no Sistema S. Mas nós temos as chamadas OSCs, e foi criado, em 2014, um marco regulatório, né, no intuito de um maior controle pela administração pública dessas parcerias. Ocorre que, em dezembro de 2015, a mencionada Lei 13.019 de 2014 foi alterada pela Lei 13.204 de 2015 em diversos dispositivos. Alterações extremamente relevantes, né? A mencionada legislação se encontra de forma expressa no edital que está em vigor agora no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para técnico e analista, tanto em ambas as áreas administrativas e processuais. Então, eu acredito que possa ser uma forte candidata a aparecer nessa prova e nas provas que vão ocorrer no ano de 2016. Todo mundo achou que não ia ter concurso em 2016. A prática está se provando o contrário e diversos certames vêm aparecendo com diversos editais sendo publicados, né? Muito bem. O novo marco regulatório das parcerias entre a administração e as organizações da sociedade civil, né? Como mencionado, a Lei 13.019 foi alterada pela Lei 13.204 de 2015, né? E a primeira discussão que versa a doutrina seria a respeito da aplicabilidade da mencionada legislação, né? De forma expressa, a mencionada legislação, como vamos perceber, ela menciona que o novo marco será aplicado a todos os entes federativos, né? Fundamentando com base no artigo 22, inciso 27 da Constituição, a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais sobre o tema, né? Então a gente percebe que, seguindo essa lógica, né, especificamente no artigo 88, né, o diploma legal, então, entraria em vigor para os demais entes federados com ressalva aos municípios 540 dias após sua publicação. E em relação aos municípios, tal fato ocorreria em 2017. O artigo 1º faz essa afirmação expressa. Só que existe uma controvérsia na doutrina. E quando eu falo doutrina, eu falo do professor Rafael Oliveira, procurador do município aqui do Rio de Janeiro, e o professor José dos Santos Carvalho Filho, em ambos os seus manuais, né, de 2016. Né? Qual é a razão dessa controvérsia? Eu preciso diferenciar, então, nesse momento, convênio administrativo de contrato administrativo e licitação, né? O que seriam os convênios administrativos e a famigerada diferenciação da doutrina, né? Os convênios administrativos, eles representam uma relação onde existem interesses convergentes entre a administração pública e um particular que não tenha um intuito lucrativo, né? E, portanto, não ensejaria um maior controle, né? E os contratos administrativos? Os contratos administrativos envolveriam interesses antagônicos. Então, nesse sentido, né, a administração pública com o intuito de determinada prestação de interesse público, determinado serviço público, e um particular com o intuito de usufruir daquela demanda para angariar lucro, né? O que ocorre e qual é a razão dessa discussão na doutrina acerca do caráter nacional ou federal do novo Marco Civil? A Lei 13.019, ela afirma que possui o caráter nacional que será aplicado de forma geral a todos os entes. Muito bem. Só que o artigo 22 da Constituição, especificamente em seu inciso 27, né, que encontra a literalidade aqui no slide, ele menciona que a União terá competência privativa para legislar sobre licitações e contratos. Ela não menciona convênio. E para grande parte da doutrina, os termos e contratos celebrados, eu cito contratos porque a organização social formaliza um contrato, né, de gestão, né, mas não tem a característica propriamente dita de um contrato, pois os interesses seriam convergentes. Muito bem. Esses termos possuiriam a natureza de convênios, tendo em vista o objetivo altruísta das entidades do terceiro setor, né, e não
a ideia de contratos ou licitação. E por essa razão, tendo em vista a literalidade do artigo 22, inciso 27 da Constituição, não mencionar de forma expressa os convênios, não haveria competência da União para legislar de forma nacional e vinculante aos demais entes, no que tange às normas gerais, de forma privativa, né, nos termos do mencionado inciso 27 do artigo 22 da Constituição. Muito bem. Só destacando, né, como será essa celebração, a gente vai aprofundar maior, mas na redação, de forma mais analítica, mas na redação originária da Lei 13.019 de 2014, existia a ideia de termo de colaboração e termo de fomento. E a gente vai perceber que houve uma alteração com a inclusão dos chamados acordos de cooperação, né? E a gente vai diferenciar a natureza de cada um desses institutos. Muito bem. Num primeiro momento, cabe-se então analisar essa relação entre a administração pública e as chamadas OSCs, né? E o primeiro passo é se definir o que seria a administração pública nesses casos, né? A Lei 13.019, ela exclui de forma expressa as estatais econômicas e as estatais que não dependam de subsídios públicos, né? Então, uma questão interessante para a prova de primeira fase seria justamente essa. Se incluir no conceito de administração pública que se sucede a celebrar o mencionado termo de fomento, ou termo de parceria, ou acordo de colaboração com uma OSC, as mencionadas estatais econômicas ou as estatais não dependentes, né? Ou seja, que não dependam de financiamento público, né? Muito bem. O artigo 3º da mencionada legislação, ele versa sobre diversas hipóteses de inaplicabilidade. Qual seria a primeira hipótese, né? A ideia de parcerias celebradas em razão de organismos internacionais, né? A ideia justamente é a dificuldade de se controlar com base em legislação interna uma parceria internacional, né? Então a gente tem, por essa razão, a primeira exclusão, né? Convenções internacionais específicas das quais o Brasil seja signatário. E agora a gente vem para a primeira controvérsia em relação à literalidade em 2014 da redação originária da Lei 13.019 e as alterações perpetradas agora em dezembro, né? Nesse momento de 2014, a legislação de forma expressa previa a exclusão das organizações sociais do âmbito de sua aplicabilidade, né? E até aí nenhum problema, porque as organizações sociais são reguladas pela Lei 9.637, elas possuem controle e regulação especial, no caso. Ocorre que as OCIPs estavam anteriormente incluídas no regime do novo Marco Civil das OSCs. E daí apareceu uma crítica na doutrina, né? O professor Rafael Oliveira destaca, tanto na 3ª edição do seu Manual de Direito Administrativo, quanto agora na 4ª edição, o professor Carvalhinho também, a respeito da inexistência de qualquer razão para se excluir as organizações sociais da aplicabilidade do novo marco das OSCs, mas não excluir as OCIPs, né? Tendo em vista a própria natureza de convênio que a doutrina defende. Muito bem. O pleito doutrinário, então, foi abarcado pela nova legislação. E agora, de forma expressa, a Lei 13.019, né, com as alterações provenientes da Lei 13.204 de dezembro de 2015, não mais prevê a sua automática aplicabilidade em relação às OCIPs, né? As organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, não se inserirão no mencionado marco, desde que respeitadas a Lei 9.970 de 99. Ou seja, caso a legislação especial das OCIPs seja respeitada, não há qualquer necessidade de forma expressa na legislação de sua aplicabilidade, ou seja, da aplicabilidade do novo Marco Civil, né? Então, uma questão interessante é: aplica-se o novo Marco Civil das OSCs às OS e OCIPs? Não. E a gente chega, então, no terceiro item a ser destacado, né, dessa inaplicabilidade. Os PAEDs, né, são os programas de complementação ao atendimento educacional especializado às pessoas portadoras de deficiência.
Eu destaquei o PAED, mas na literalidade do artigo a gente ainda tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Dinheiro Direto na Escola. Por que eu destaquei o PAED? Porque a gente teve a promulgação agora em 2015 do novo Estatuto do Deficiente, né? Promulgação essa que alterou inclusive o rol dos absolutamente relativamente incapazes, né? De extrema relevância e em extrema voga, né? Nesse sentido, a gente percebe então a inaplicabilidade para parcerias que envolvam direitos de deficientes, né? Nesse caso específico desse programa de complementação ao atendimento educacional especializado, ou ao PAED. Então, onde haja esse programa de complementação, não será regulado pelo novo marco das OSC alterado em 2015. Ainda nesse sentido, anuidades que sejam devidas a organismos internacionais, e daí novamente a mesma fundamentação a respeito da dificuldade de se regular, né, com base na legislação interna. Eventuais anuidades, e daí eu utilizaria como exemplo, eventual associação que possua algum interesse em se filiar a um organismo internacional, né? E daí diversos organismos internacionais que cobram anuidades, Greenpeace, a Unicef, enfim. Esse repasse de valores não seria então regulado pelo novo Marco Civil das OSCs. Destaco ainda, inclusive, anuidades a pessoas jurídicas de direito público interno ou integrantes da administração pública, né? Nesse sentido, essas anuidades, essas taxas, essas contribuições que porventura sejam devidas. O Sistema S. Então, quando a gente pensa em terceiro setor, a gente pensa em organizações sociais, a gente pensa em OCIPs e a gente pensa no Sistema S. Não se aplica o novo Marco Civil das OSC ao Sistema S, né? De forma literal, as parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos não se regulam com base no novo Marco Civil. Muito bem. Destacando então o posicionamento do professor Rafael Oliveira, né? Ele destaca que na terceira edição do livro dele ele fazia aquela crítica em relação à exclusão das OS e não das OCIP, e depois ele atualiza agora, né, em sua quarta edição através da nova literalidade, né, da legislação. Como a gente então tratou, né, nesse momento inicial da ideia dessa relação e da inaplicabilidade do novo marco, a gente passa então a pensar nos requisitos formais da relação originária entre a administração pública e uma OSC que esteja interessada em determinada prestação de interesse público, né? A ideia inicial, regulada no artigo 18 e 21 da Lei 13.019, é o plano de manifestação de interesse. O que seria o plano de manifestação de interesse, né? Procedimento, de manifestação de interesse. O PMI, o chamado PMI, nada mais é do que um procedimento administrativo onde o particular manifestará interesse, né, com base em determinada demanda fática no mundo real, na celebração de uma parceria com a administração pública para a devida prestação, né? E daí a gente vem para o âmbito de discricionariedade dupla da administração pública, né? O PMI, o procedimento de manifestação de interesse, ele encontra fundamento legal na Lei 8.987 de 95 e também na Lei 11.079, a lei que regula as parcerias público-privadas, né? A gente encontra dispositivo semelhante a respeito do PMI na mencionada legislação. Muito bem. Voltando para a ideia de discricionariedade dupla, né? Então, o PMI, ele é necessário para, posteriormente, a ideia de chamamento público para a celebração das parcerias previstas por esse novo Marco Civil, né? Ou seja, existiria, após a realização de um procedimento de manifestação de interesse, a necessidade da administração pública em realizar o mencionado chamamento público que envolvesse o escopo. Então, seria um momento de dupla discricionariedade da administração pública. Haveria, então, a necessidade da administração pública, que participou de um procedimento de manifestação de interesse como organização social civil, posteriormente, celebrar obrigatoriamente o chamamento público ou não, né?
E esse é o primeiro momento de discricionariedade da administração pública. O chamamento público, ele não se vincula à anterior ou posterior celebração do PMI, né? Então, na verdade, o procedimento de manifestação de interesse social, que a gente poderia também chamar, né, de PMIS, ele não vincula a administração pública à realização de um chamamento público. E por que dupla discricionariedade? Porque, por outro lado, a administração pública pode realizar diretamente o chamamento público e não necessita de prévio PMI, né? Procedimento de manifestação de interesse, né? Muito bem. O chamamento público. O chamamento público ele se encontra regulado nos artigos 23 a 32, né? E a principal diferenciação a respeito do chamamento público, né, e daí eu vou destacar a literalidade das alterações provenientes da Lei 13.204 de 2015, é a queda do requisito temporal de 3 anos. Né? As organizações da sociedade civil, como a gente sabe, a gente pode resgatar aquela regra do Código Civil, adquirem existência jurídica com o registro né, de seus estatutos no RCPJ, né, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, né, o RCPJ. Muito bem. Com a redação originária da Lei 13.019 de 2014, existia a necessidade de 3 anos de prévia constituição. Né? E esse lapso temporal caiu com a nova redação. Então, essa é uma questão extremamente relevante, né? Uma das diferenças é justamente essa possibilidade. A gente percebe a mitigação do controle da administração pública, que antes previa a necessidade de 3 anos. E a justificativa dessa alteração, na verdade, nada mais é do que viabilizar que organizações sociais civis, né, essas OSCs, elas possam ser criadas após a realização de um PMI, justamente com o fim, né, de celebração dessa parceria. Né? A gente percebe que o PMI ele pode ser instaurado tanto por uma OSC já constituída como por um cidadão ou por setores, né, da sociedade. Né? Inclusive, mais aptos a identificar a mencionada demanda. Né? Então, a gente percebe, nesse caso específico, que não se exige mais com a revogação especificamente do inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 24 da Lei 13.019 de 2014, não mais se exige esse lapso temporal de 3 anos de Constituição. Mas a gente vai perceber que ainda existe um lapso temporal. Né? No que tange especificamente a atuação em rede, como a gente vai poder observar posteriormente. Muito bem. Existe aquela famigerada discussão, né, a respeito da possibilidade ou não, no caso das licitações, né, do efeito carona. Né, e a gente tem instituto semelhante a respeito do novo marco. Né, o chamamento público, né, no caso específico, ele pode prever uma limitação territorial. Uma limitação territorial à unidade daquela administrativa da administração pública que visa celebrar a mencionada parceria. Né? Então a gente percebe que o chamamento público pode constar de forma expressa que só organizações sociais civis que possuam sede no mencionado território do ente federativo respectivo que poderão participar daquele chamamento público. Né? Essa é uma característica do chamamento público. E uma segunda peculiaridade a respeito do chamamento público, que se torna bastante interessante, é a já natural inversão dos procedimentos de habilitação e julgamento. Né? Como a gente sabe, tradicionalmente, num procedimento licitatório, a habilitação antecede o julgamento. E daí a gente tem a princípio um problema de ordem prática. Diversos doutrinadores, como o professor Alexandre dos Santos Aragrão, eles destacam o princípio da economicidade. Né? A administração pública, então, ela não mais tem que ser apenas eficiente. Uma das vertentes do princípio da eficiência é o princípio da economicidade. Muito bem.
onde se aplica então o princípio da economicidade nesse caso específico. Uma vez realizada a habilitação, entre a habilitação e o julgamento, existe a possibilidade de um recurso administrativo com efeito suspensivo pelos eventuais inabilitados. Então, nesse caso específico, a gente percebe uma demanda muito grande de servidores da administração pública para analisar aquele eventual recurso de decisão de inabilitação e o lapso temporal necessário para essa análise. O mencionado lapso temporal, inclusive, pode inviabilizar o interesse no certame licitatório. E daí a gente percebeu uma tendência do legislador, e daí eu me refiro especificamente à Lei 10.520, né, do pregão, com a inversão das fases de habilitação e julgamento. Ou seja, o procedimento licitatório a respeito do pregão, primeiro se julga as propostas, para depois, então, se verificar a habilitação apenas do vencedor do certame, né? E o que é extremamente interessante, existem questões de concurso público que perguntam a respeito da licitação invertida do pregão. E daí a literalidade das questões são no seguinte sentido. No pregão, a licitação é invertida, pois a habilitação é posterior ao julgamento. Muito bem. Só que o que ocorre? O fato da habilitação ser posterior ao julgamento é o procedimento normal do pregão e é o procedimento normal no caso das OSC. Ou seja, o julgamento antecede a fase de habilitação nos termos do artigo 28 da Lei 13.019. Então, a gente pode muito bem imaginar uma questão de primeira fase onde ela afirme que o procedimento, no caso das OSC, o procedimento invertido seria o fato do julgamento anteceder a fase de habilitação. Só que no escopo das OSC, esse não é o procedimento invertido. Esse é o procedimento natural, previsto na legislação. Então, atentar para esse aspecto. Já tive a oportunidade de me deparar com questões, inclusive em aulas que eu mesmo assisto, né, de professores mais renomados, onde questões semelhantes foram cobradas, né, tentando enganar o candidato a respeito da inversão ou não naquele caso específico. Muito bem, existem casos de dispensa, né? E seguindo uma lógica muito semelhante à lógica da Lei 8.666, né? Que regula as licitações, né? Lá nos artigos 24 e 25 e seguintes, né? Muito bem, casos de dispensa, né? Urgência, guerra, calamidade pública, e daí tem a linha interessante, proteção a pessoas ameaçadas, né? Educação, saúde, assistência social. E daí a ideia de prévio credenciamento. E eu aproveito o gancho para a ideia de dispensa desse chamamento público nas hipóteses de prévio credenciamento para o seguinte, né? A existência de um prévio credenciamento poderia muito bem fundamentar a ausência de competitividade. E a ausência de competitividade, como se sabe, geraria, no caso específico, a inexigibilidade da licitação. Então, podemos imaginar que existam OSCs previamente credenciadas e a administração pública opte por contratar com todas e celebrar a parceria, né? Então, nesses casos específicos, né, diante de um credenciamento que ensejaria uma hipótese de dispensa, a gente pode também fundamentar na ausência de competitividade, né? Ensejando, então, a inexigibilidade seguindo a lógica semelhante à Lei 8.666, né? Então, eu atento também que, no casos específicos de inexigibilidade, né, de licitação, e daí previstos no artigo 31 da Lei 13.019, né, a gente tem especialmente, ou seja, atentar para essa expressão especialmente quando o objeto da parceria decorrer de compromisso internacional ou transferência para a OSC que já esteja autorizada por legislação especial, né? Qual é a razão de eu destacar o termo especialmente, né? Porque poderia muito bem ser cobrado numa primeira fase, né? E como a legislação foi alterada em 2015, essas questões podem muito bem surgir, né? Não existem ainda questões nas quais a gente poderia utilizar como um parâmetro, né? Numa tentativa de até antecipar
o comportamento de eventual banca, de eventual examinador, né? Ele poderia muito bem destacar que, exceto nos casos, né, de compromisso internacional ou exceto nos casos de legislação específica regular, as chamadas OS6, né? Ou, inclusive, ou exclusivamente nos casos, perdão, inclusive não, exclusivamente nesses casos, quando na verdade é apenas especialmente, ou seja, o rol, ele é um rol meramente exemplificativo, não é um rol tácito. Muito bem, então esse exemplo utilizado, na verdade, né, é o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 4.320 de 1964, ele se refere aos chamados subsídios sociais, né? Se alguém quiser, tiver o interesse de aprofundar a matéria, o inciso 2º, que eu não menciono aqui de forma expressa no slide, ele menciona sobre os subsídios econômicos, né? É a lei que trata sobre os subsídios através de incentivos fiscais, né? Muito bem. Então a gente passa agora para a diferenciação e os aspectos analíticos a respeito da formalização dessas parcerias. Como é que se formalizam essas parcerias? A gente sabe que as organizações sociais se formalizam através de um contrato de gestão, certo? Então, no caso das OS6, como elas se formalizam, né? A gente tem a ideia de termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, né? O acordo de cooperação é uma novidade inserido em 2015, né, pela legislação alteradora. Vamos então diferenciar os institutos, né? No primeiro sentido, o termo de colaboração, na verdade, como o próprio nome diz, a administração pública, ela identifica a necessidade de celebração de alguma parceria em razão de determinado interesse público que deve ser observado em determinada situação fática. E nesses casos específicos, com base numa iniciativa da própria administração pública, ela opta por celebrar um termo de colaboração como a OSC. Essa é a natureza do termo de colaboração. Já o termo de fomento, como o próprio nome diz, fomento, a palavra fomento vem da ideia de mecenato, né? O mecenato vem de uma ideia antiga de patrocínio de determinadas situações. Então, o fomento, na verdade, é um estímulo da administração pública. Então, se é um estímulo da administração pública, esse interesse a ser celebrada essa parceria surge por iniciativa do particular. Então, essa é a diferenciação. Se o particular toma a iniciativa, trata-se de um termo de fomento. Ou seja, se o particular opta por tomar a iniciativa para a realização de um PMI, de um procedimento de manifestação de interesse, trata-se de um termo de fomento. Agora, como a gente percebeu na ideia de discricionariedade dupla, se a administração pública realizar um chamamento sem a vinculação a um PMI anterior, trata-se, naturalmente, do termo de colaboração, pois não teve uma manifestação de interesse prévia do particular. E os acordos de cooperação, né? Qual seria a diferenciação? Os acordos de cooperação previstos no artigo 2º, inciso 8º-A, né? Tanto o termo de fomento quanto o termo de colaboração, eles envolvem repasses orçamentários e financeiros, né? Agora, o acordo de cooperação, não. Essa é a diferenciação. E daí a gente tem crítica, né? A gente tem uma crítica do professor Rafael Oliveira e do professor Alexandre Santos Aragão, né? No seguinte sentido, não se caberia diferenciar os três instrumentos de formalização mencionados, né? Pela própria ideia de que se trataria de convênio, então não caberia a diferenciação, né? Até por causa do conteúdo, né? E daí a gente volta para aquela ideia de que os interesses seriam convergentes, né? Tendo em vista a ausência de lucro do particular nessa situação. E a formalização, ambos são... os três acordos, no caso específico, são formalizados por chamamento público. E daí volta, remeto novamente a ideia de que o PMI não seria vinculativo. Então, nesse sentido, a presença ou não do PMI não seria suficiente para a diferenciação dos instrumentos em questão, né? Muito bem. A ideia ainda, né, a mens legis inicial em 2014 era que os convênios administrativos
ficassem limitados à relação entre a administração pública e a administração pública. Tá? Ou seja, partindo do pressuposto que a União teria, nos termos do artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, competência privativa para legislar sobre normas gerais de convênios, como a gente já disse, não se encontra de forma expressa, o legislador, na redação originária, afirmou, né, de forma específica que o termo convênios estaria restrito a parcerias celebradas entre entes federados. Né? E basicamente, novamente, seguindo o pleito doutrinário, né, com a ideia de que não haveria a possibilidade da União legislar de forma privativa sobre convênios, e nesse caso específico até com o objetivo de evitar eventual, né, declaração de inconstitucionalidade do referido artigo, né, da referida literalidade, o legislador, então, optou por suprimir a mencionada menção de que os convênios seriam celebrados apenas entre entidades da administração pública, ou seja, cabe-se utilizar o termo convênios para caracterizar uma relação entre a administração pública e um particular. Né? No caso específico, uma OSC. Né? Muito bem. Só que existe uma regulação no terceiro setor, como todos sabem. Né? A gente poderia falar da regulação externa do Tribunal de Contas. Muito bem. Mas a gente também poderia, tanto o Tribunal de Contas estadual, né, a depender da atuação, quanto o Tribunal de Contas da União. Porém, né, a gente percebe que existe também a possibilidade de um controle pela própria administração pública, no caso específico, o Poder Executivo, né, nesses casos. Né. O Poder Executivo possui discricionalidade, né, para realizar o mencionado chamamento público, e envolve repasse de verbas orçamentárias. Né. A gente sabe lá que nos termos da Constituição, no artigo 70, o TCU, o Tribunal de Contas ele sempre vai controlar quem manuseie recursos públicos. Né? Então a gente entende essa preocupação do Constituinte em relação ao manuseio de recursos públicos por particulares. Né? Então, o novo Marco Civil ele menciona a necessidade de prestação de contas, naturalmente. Né? A gente poderia vislumbrar até a hipótese de um controle externo pelo Tribunal de Contas, com a formação do respectivo título executivo extrajudicial, e posterior ingresso em juízo para a devida liquidação e execução daquele título extrajudicial. Né? As decisões do Tribunal de Contas possuem o caráter extrajudicial a ser utilizado depois, posteriormente, em juízo. Né? Nesse sentido, existe uma preocupação da administração pública em evitar a celebração de parcerias com entidades que já tenham tido conduta em relação à prestação de contas. Né? Então, existe de forma expressa na legislação a necessidade de um lapso temporal de 5 anos, onde eventual OSC que não tenha prestado as contas corretamente ou tenha recusado as suas contas, né? Justamente no intuito de combate à malversação de verba pública, a negativa da administração pública em celebrar essa parceria, né? Inclusive podendo constar de forma expressa no edital do mencionado chamamento público. Agora, naturalmente, existem exceções, né? O que me chama a atenção, na verdade, em relação às exceções, a gente tem as exceções já esperadas, né, a respeito de eventual regularização, muito bem, mas a possibilidade, de forma expressa na legislação, de recurso administrativo com efeito suspensivo já viabilizaria a celebração de uma parceria. Tá? Essa foi a alteração que mais me chama a atenção. Né? A possibilidade, então, de um recurso administrativo com efeito suspensivo apto a viabilizar a celebração daquela parceria com aquela OSC que tenha tido no prazo de 5 anos as contas indeferidas, né? Julgadas como prejudiciais à prestação daquele interesse público e à administração pública.
existe ainda a possibilidade, né, daquelas clássicas sanções, como a gente pode perceber, né? Contas irregulares pelo Tribunal de Contas podem ensejar eventuais sanções, né? Suspensão, né? A suspensão, então, pela legislação da possibilidade, né, de celebração de um termo de parceria, né? Ou, inclusive, a declaração de inidoneidade, como podemos perceber, né? E tal fato deve ser considerado no que tange a uma diferenciação interessante a respeito das OSCs, reguladas por esse novo marco, e as OS e OCIPs. Percebe-se que em relação às OS e OCIPs existe a previsão legal da existência de um regulamento interno. Então, se a gente está falando sobre contas, as OS e OCIPs precisam elaborar um regulamento interno para o dispêndio de recursos públicos, né? Fato interessante é que não estamos mais tratando da relação entre a administração pública e as OS, OCIPs e OSCs. Estamos tratando no presente momento da relação de eventual contratação entre uma OSC e um particular. Vamos supor que se trata de uma OSC na área de ensino, um particular fornecedor de material escolar, enfim, algo do gênero, né? Nesse caso específico, a gente sabe que as entidades do terceiro setor não demandam licitação, não demandam a realização de procedimento licitatório. Só que existe a necessidade de um procedimento simplificado de contratação. Um procedimento simplificado que respeite os princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, né? E daí eu destaco moralidade administrativa, impessoalidade, eficiência, e daí o subprincípio trazido pelo professor Alexandre dos Santos Aragrão, economicidade, né? Muito bem. Nesse sentido, né, existe a previsão legal, então, no caso das OS e OCIP, de um regulamento interno. E existia essa previsão legal na redação originária para as OSCs em 2014. E percebe-se, então, que não existe mais a necessidade, com base na nova redação da legislação, da formalização de um regulamento interno, regulamento que inclusive poderia já figurar no caso das OS do contrato de gestão. No caso das OSC não existe mais. E o artigo 80 da legislação, né, da 13.019, ele agora permite a possibilidade de contratação de serviços pelas OSCs através de um sistema eletrônico a ser disponibilizado pela administração pública. Então, a novidade legislativa é que cai a necessidade de regulamento nos moldes das OS e OCIPs para as OSCs, regulamento que estava previsto na Lei 13.019 em 2014, e agora existe a possibilidade de fornecimento pela administração pública de um sistema informatizado que viabilize as contratações necessárias pelas OSCs, né? Muito bem. Alterações, então, que saltam aos olhos, né, a respeito do artigo 45. A redação originária previa algumas despesas no artigo 45, em 2014, da Lei 13.019, a respeito de despesas com gastos de custeio em geral, né, taxas de administração, taxas de gerência e, inclusive, no caso específico de realização de despesas em datas anteriores à celebração da parceria. Então você naturalmente possuía essa vedação, né? Até no intuito de manter a moralidade administrativa, não se caberia, né, incluir no objeto da parceria um gasto realizado anteriormente à celebração, anteriormente à fiscalização eventual da administração pública. Ocorre que tal alteração foi derrubada pela Lei 13.204 de 2015, e nesse caso específico pode sim se vislumbrar o gasto de recursos públicos de forma anterior, né, o gasto em forma anterior à celebração da parceria e posteriormente a utilização daquela despesa
antes da celebração do chamamento público e do eventual termo de fomento, ou termo de parceria, ou acordo de colaboração, a prestação de contas. Então a gente percebe que um gasto anterior viabilizaria a inclusão na prestação de contas, né? Sem causar qualquer tipo de estranhamento pela administração pública. Uma mitigação do controle, né? É uma mitigação do controle. Nesse mesmo sentido, existia na legislação originária a não possibilidade de transferência, né, de recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos. E agora, com a alteração da Lei 13.204 de 2015, em dezembro, existe a possibilidade de uma OSC transferir recursos incentivados a partidos políticos, né? Muito bem. Qual o regime do pessoal contratado? A gente sabe que o regime do terceiro setor, de forma preponderante, é o regime seletista, né? Concurso público. Qual é a necessidade do concurso público? A gente tem a necessidade de concurso público para cargo estável de provimento efetivo, né? E a gente tem necessidade de concurso público para emprego público. Já no terceiro setor, não há necessidade de concurso público. Então a gente percebe que no âmbito das OSC, a contratação, naturalmente respeitando os princípios da moralidade administrativa e impessoalidade, seria uma contratação que não demandaria o certame público do concurso público, né? E seria regulada pelas CLT, né? Inclusive com a possibilidade de pagamento, né, com recursos próprios, né? E, inclusive, a ideia é a mitigação da responsabilidade da administração pública, ou seja, não cabe se alegar vínculo trabalhista com a administração pública caso se trate de um empregado de uma OSC, né? Então, nesse sentido, independente da natureza do interesse a ser prestado e desenvolvido através do mencionado termo de fomento, por exemplo, não existiria a possibilidade de um reclamante ingressar com uma ação trabalhista, né, em face de uma OSC e arrolar no polo passivo o ente que realizou inicialmente o chamamento público e celebrou o respectivo termo, a respectiva parceria, né? Essa é a ideia de uma mitigação da responsabilização da administração pública nos casos. Atuação em rede. A gente percebe um comportamento singular, né, de se mitigar o controle da administração pública, né, com essas alterações, né? O que seria a alteração em rede que se encontra agora de forma expressa? A administração pública celebraria um chamamento público, formalizaria a parceria através de um termo de fomento, né, como exemplo, e existiria a possibilidade de atuação em rede, ou seja, outras OSCs estariam, então, celebrando de forma conjunta com a OSC que celebrou o mencionado termo, sem participar do chamamento público. Então, na verdade, é uma ramificação, né? Se realiza um chamamento público e se celebra um termo em relação a uma OSC e, posteriormente, outras OSCs satelitárias se vinculariam e poderiam, inclusive, receber recursos incentivados da OSC signatária. A gente percebe, inclusive, que a administração pública, no caso previsto na legislação, se escusaria de controlar essas OSCs satelitárias, tendo em vista que o controle seria de responsabilidade da OSC signatária, né? Novamente, essa ideia de mitigação, né? Muito bem. Uma tendência da administração pública atual é a ideia de accountability, né? Importada lá do direito norte-americano. E accountability nada mais é do que uma ideia de transparência, participação social e prestação de contas, né? É uma ideia de se eivar de legitimidade democrática a opção do Poder Executivo, né?
Existe uma grande discussão contemporânea a respeito da legitimidade democrática da atuação do judiciário, da atuação do legislativo e também da atuação do poder executivo, né? Tendo em vista a crise de representatividade que os três poderes atualmente sofrem. A gente tem plena noção disso no Brasil, né? Atualmente, né? Então, eu poderia destacar como exemplo a realização de audiências públicas pelo STF, no caso das biografias não autorizadas. Eu poderia destacar como exemplo a realização de audiências públicas pela Alerj para escutar setores próprios da sociedade civil, no intuito de direcionar de forma democrática os mencionados projetos legislativos. E eu poderia também destacar, né, a possibilidade de formalização de parceria pelo Poder Executivo com o S6, né? E a divulgação desses dados, né? A divulgação de dados a respeito de prestação de contas, a divulgação de dados a respeito de metas e objetivos a serem cumpridos por essas OSCs, né? E eu destaco novamente a questão de uma maior preocupação com a acessibilidade aos deficientes físicos, né? O emprego, então, de recursos tecnológicos de linguagem adequados à acessibilidade para pessoas com deficiência. Um destaque interessante seria, um exemplo interessante seria esses dados em braille para uma pessoa que seja deficiente audiovisual consiga ter acesso, né, através de seu sistema próprio de linguagem. Muito bem. E os prazos a respeito da prestação de contas? Não, Alexandre, você falou que elas precisam prestar contas. E qual seria esse prazo? E daí a regra é simples, né? 90 dias do fim daquela parceria. Então, no prazo de 90 dias do fim daquela parceria, existe a necessidade de prestação de contas. Agora, caso seja uma parceria que dure por mais de um exercício financeiro, né? Ou seja, uma parceria que dure por mais de um ano, naquele caso específico, a prestação de contas naturalmente ocorrerá após o fim de cada exercício financeiro, né? Após o fim de cada ano, onde, no caso específico dessas parcerias, se protraírem no tempo. Se encontra só destacando, né, a localização, o artigo 69 da lei, né, se encontra, e diversas outras medidas no artigo 11 da legislação, além de forma eletrônica a fixação das informações já referidas a respeito de prestação de contas, a necessidade de a fixação de forma física na própria repartição, né? Muito bem. Bens remanescentes, né? Então a gente tem três casos simples. Quais seriam o que poderia ocorrer com bens que fossem transferidos pela administração pública às OSCs, né? Ou o que poderia ocorrer com os bens que fossem adquiridos por essas OSCs através de recursos incentivados, né? O primeiro exemplo seria os bens que possuiriam uma finalidade vinculada à prestação daquele interesse, né? À concretização daquele interesse. Muito bem, né? A respeito dos bens, né? E daí a gente teria três divisões, né? No caso específico, de bens adquiridos com recursos das parcerias, né? Recursos transferidos às OSCs e então bens adquiridos através dos mencionados recursos, né? A gente percebe que caso os mencionados bens sejam necessários à execução daquele interesse público, né, a própria execução do termo de parceria, mesmo com o fim da parceria, o interesse público vai remanescer, né, se encontrará ainda em demanda, né. Então, nesse sentido, os bens necessários poderão ser encaminhados ao patrimônio da administração pública, né, e através de uma promessa de transferência à administração pública, e serão naturalmente gravados com cláusula de inalienabilidade, né? Existe, inclusive, agora especificamente aos bens que não sejam necessários à continuidade daquela prestação, a possibilidade de doação às OSC, né?
Ah, não, muito bem, mas os bens então foram adquiridos com recursos incentivados e serão doados a um particular. E daí a gente fundamenta, né, o legislador fundamenta justamente com a ideia de que os interesses são convergentes, né? Então, na verdade, nesse caso específico, diante da ausência de busca por lucro, os interesses seriam convergentes e viabilizariam a mencionada doação. Ainda nesse sentido, né, a legislação de forma expressa ela afasta a aplicabilidade daquela súmula do TST a respeito de eventual responsabilidade subsidiária, né, estatal. Então, o descumprimento de encargos trabalhistas previdenciários no âmbito de uma OS poderia gerar a discussão a respeito de uma responsabilidade subsidiária do Estado, né, caso seja o ente celebrante. Então, eu utilizo como exemplo o Parque Lage aqui do Rio de Janeiro é uma OS, regulada pela Lei 9637. Né? E ele possui professores, né, da Escola de Artes Visuais aqui. Né? É um contrato de gestão celebrado, né, entre essa organização social e o Estado do Rio de Janeiro. Caso haja o inadimplemento de obrigações previdenciárias e trabalhistas, cabe, em sede de OS, a discussão a respeito da responsabilidade subsidiária do Estado, nesse caso específico. Então, poderia se vislumbrar a hipótese onde um eventual reclamante pudesse arrolar a organização social e o Estado, o ente federativo, nesse caso celebrante, no polo passivo de eventual demanda. Né? A Lei 13.019, alterada pela Lei 13.204 de 2015, ela traz de forma expressa a ausência de qualquer solidariedade ou subsidiariedade, eximindo completamente a administração pública de eventual responsabilidade por ônus trabalhistas. Tá? De forma expressa, então, no artigo 42, inciso 20 da lei, inexiste responsabilidade solidária ou subsidiária. Né? E a gente destaca ainda a diferença a respeito da Lei 8666, que prevê, né, a responsabilidade, no artigo 71, parágrafo 2º, solidária entre o poder público e a pessoa jurídica de direito privado, no que tange especificamente a encargos previdenciários. Né? O Marco Civil das OSC exime de forma expressa a administração pública a respeito de encargos trabalhistas ou previdenciários. As sanções. As sanções são basicamente a advertência, a já mencionada suspensão temporária do direito de celebrar termos de parceria, né? Termos de fomento ou termos de colaboração no âmbito da OSC, os acordos também de colaboração, né? Ou a ideia ainda de declaração de inidoneidade para participarem de chamamento público ou celebrar a parceria ou contrato com órgãos. E daí eu destaco novamente a ideia já discutida na doutrina, alguns autores como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o próprio professor Rafael Oliveira, o professor José dos Santos Carvalho Filho, poderia também citar a professora Maria Silva Zanella de Pietro, no que tange a respeito da eficácia ou não nacional de uma declaração de inidoneidade por determinado ente federativo. Autores sustentando que, em razão do Pacto Federativo, né, e da completa autonomia e separação dos entes prevista na Constituição Federal, não haveria por que se limitar, se atribuir de eficácia nacional eventual declaração de inidoneidade. Então, nesse sentido, uma OSC situada no território administrativo do Rio de Janeiro, caso fosse declarada inidônea pelo Rio de Janeiro, poderia, por eventual filial, enfim, celebrar termo com o Estado de São Paulo? Na visão dos autores que defendem que a inidoneidade deve respeitar o Pacto Federativo, sim. Né? Agora, o professor Rafael Oliveira possui o entendimento, e é um entendimento que provém da própria constitucionalização do direito administrativo, de que, naturalmente, o princípio da moralidade administrativa, impessoalidade e eficiência devem ser respeitados. Né? Então, não haveria por que a administração pública contratar com uma entidade que já tenha sido declarada inidônea.
né? No intuito, inclusive, de se manter o interesse público, né, a ser atendido nesses casos. Né? Não existe jurisprudência a respeito do tema no que tange às OS6, tendo em vista se tratar de novidade legislativa. Tá? E, naturalmente, isso poderia fazer remissão à própria ideia de celebração de parcerias ficha limpa. Né? E destaco, novamente, a questão de possibilidade de reabilitação, né, nos casos específicos. Muito bem. A suspensão temporária e a declaração de inidoneidade, elas possuem como autoridade competente, né, para sua formalização, a depender, né, do ente federado em questão, ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal. Né. Existe o prazo de 10 dias para que seja observada a defesa, né, a ampla defesa e o contraditório daquela OSC. Né. É um procedimento administrativo que segue os princípios basilares da Constituição. Né. Inclusive, no intuito de evitar eventual judicialização desses procedimentos. A reabilitação pode ser requerida após 2 anos, né? E nesse mesmo sentido, a declaração de inidoneidade é também de competência das autoridades mencionadas acima. Tá? E por fim, chegando ao final do nosso encontro, o prazo prescricional, né? Regra geral, 5 anos. Esse é o prazo prescricional a respeito de eventuais sanções aplicadas no âmbito das OSC. Né? E a interrupção do mencionado prazo decorre com aqui a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. Né? Então, o mencionado prazo prescricional de 5 anos, né, ele é contado a partir da apresentação da prestação de contas, mas ele é interrompido com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. E nesse mesmo sentido eu destaco uma peculiaridade do novo marco. Ele não prevê no rol de sanções multa. Né? O novo marco ele não prevê no rol de sanções multa. Ao contrário, ou seja, pena pecuniária, ao contrário do que prevê o artigo 87 da Lei 8666. Né? É uma peculiaridade que pode surgir em prova de primeira fase. O novo marco que regula a parceria entre a administração pública e as OSCs prevê em seu rol de sanções o rol de multa. Naturalmente, a pena de multa. E nos termos da Lei 8666, que também prevê artigo 87. Não é o que se verifica. Né? Nesse mesmo sentido, apesar de não prever o rol de multa, né, cabe-se analisar a imprescritibilidade ao erário, ou seja, não é cabível multa, mas caso seja constatado eventual dano ao erário, naturalmente poderá ser ajuizada a ação com o objetivo de reparar o mencionado dano. E nos termos da jurisprudência, eu destaco o RESP 1089-492-RO, o dano ao erário, né, essa reparação seria imprescritível. Nesse mesmo sentido, eu dstaco o recurso extraordinário 669-069 de Minas Gerais a respeito da prescrição de danos causados pela administração pública. E daí a gente realmente vai ter que esperar a jurisprudência se manifestar no âmbito das OSC. Então, no caso específico de uma OSC causar dano ao eventual particular, né, qual seria o prazo prescricional para aquele particular ingressar em face do OSC? Né? E daí, a despeito da literalidade e da busca de eximir a administração pública da responsabilidade, se aplicaria o prazo, né, a respeito de danos decorrentes de ilícito civil perpetrados pela Fazenda Pública. Bem, pessoal, eu agradeço muito quem acompanhou até esse momento. Esse primeiro vídeo é o vídeo que eu inauguro esse projeto do concurseiro DDA, no qual eu me incluo de forma magna. O meu objetivo é estimular concurseiros que nem eu. Fica o convite, né? Justamente, eu sou
mais especializada em direito administrativo, processo civil e tutela coletiva. São as matérias, e constitucional também, são as matérias às quais eu me dedico com mais afinco, até tendo em vista a minha busca em concursos públicos. Mas eu tenho certeza que existem diversos concurseiros que são extremamente qualificados para passar algumas dicas, alguns ensinamentos, tendo em vista